Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 5 de matemática da Rede Emancipa. Na aula de hoje nós falaremos de equação do primeiro grau. Então vamos lá. Bom, esse é o roteiro da aula de hoje. Primeiro a gente vai fazer uma introdução, que são as equações, que vai ser objeto de estudo aí nas nossas próximas aulas. Na aula de hoje é a equação do primeiro grau. Depois a gente vai falar sobre o grau das equações, como que eu identifico de qual grau é uma equação. Depois a gente vai tratar das particularidades aí da equação do primeiro grau. E por último vamos resolver alguns exercícios. Bom, introduzindo aqui as equações. Bom, uma equação, ela nada mais é que uma igualdade, conforme eu coloquei aqui para vocês. Bom, uma equação nada mais é que uma igualdade, certo? Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de equações. Tudo isso que está aqui embaixo são equações. Então, percebam que em todas elas a gente tem aqui o sinal de igual. Ó. Tem o sinal de igual aqui, tem o sinal de igual. Então, uma equação sempre é uma igualdade. Então, basicamente o que eu estou dizendo, esse lado da expressão é igual a esse lado dessa outra expressão. Então, o primeiro passo de identificar uma equação é observar a existência da igualdade. Depois, a gente também tem a presença de incógnitas. Incógnitas são essas letras aqui. Por exemplo, aqui tem x, aqui tem um y, aqui tem um x ao quadrado, um x, um z. Sempre que a gente tem a presença de incógnitas, que são aí os valores desconhecidos da equação, é um indicativo aí que nós estamos trabalhando com equações. E por último, uma equação ela pode ser interpretada, ela pode ser entendida como uma pergunta. Por exemplo, aqui eu tenho x mais 2 é igual a 4, certo? Como eu posso interpretar isso? Qual número somado com 2 é igual a 4? Se vocês pensarem um pouco, 2, porque se eu colocar o 2 no lugar do x, ó, vou colocar 2 aqui, 2 mais 2 é igual a 4, que satisfaz essa equação, certo? Aqui, outro exemplo. Que número somado com outro número é igual a 0? Bom, aqui nós temos muitas possibilidades. Por exemplo, se o y for 1, o z tem que ser menos 1, certo? Para dar 0. E assim por diante. Bom, o que mais que eu posso falar aqui? Percebam que as incógnitas não precisam ser as mesmas. Por exemplo, aqui eu só tenho uma incógnita, que é x. Aqui eu já tenho duas. Aqui eu tenho x, mas um está elevado ao quadrado, o outro não. Então, isso aí vai variar de cada equação. Agora, passando aqui para frente, a gente vai falar sobre o grau das equações. O grau. Como é que eu determino o grau de uma equação? Eu vou olhar para a maior potência da incógnita e aí eu vou determinar de qual grau é a equação. Por exemplo, aqui eu tenho x mais 2 é igual a 4. Qual é o grau dessa equação? Eu vou olhar a incógnita dessa equação, a incógnita é o x, certo? E vou olhar o expoente dele. Lembrem-se da nossa aula de potência, que quando eu não tenho nenhum expoente indicado aqui, significa que implicitamente eu tenho o expoente 1. Então, o grau dessa primeira equação aqui é grau 1. Então, vou colocar aqui, ó, grau 1. Agora aqui nessa segunda equação, eu tenho x ao quadrado é igual a 1. Eu vou procurar a incógnita, é x ao quadrado, e vou observar o expoente dessa incógnita, é 2, certo? Então, eu vou colocar um 2 aqui.
Bom, o nosso último exemplo. X ao quadrado mais x é igual a 1. Eu vou procurar as incógnitas, né? Eu tenho um x aqui e um x ao quadrado. Bom, aí eu tenho que olhar a maior potência. Aqui, ó, eu tenho 1. E aqui eu tenho a potência 2. Certo? Então, pegando a maior potência, eu tenho que o grau dessa equação é 2. Agora, vamos falar sobre a resolução de equações do primeiro grau. Bom, primeiro, uma equação do primeiro grau é uma equação de grau 1, certo? Como a gente acabou de falar, vamos olhar aqui para essas equações. X mais 2 é igual a 4. Qual é o grau dessa equação? Eu vou procurar a incógnita, que é x. E o grau dela é 1, porque é o maior expoente, certo? Aqui também é o grau 1, na segunda equação. Aqui eu tenho 23x e tenho o menos 27x, menos 17x, aliás, do outro lado. O grau dos dois é 1, né? Então, eu tenho um aqui e um aqui. Como o grau é 1, eu tenho uma equação do primeiro grau também. Aqui eu tenho vários, né? Por último eu tenho várias incógnitas y, todas elevado ao expoente 1, certo? E como a equação está totalmente elevada ao expoente 1, eu tenho também uma equação do primeiro grau, certo? E as equações do primeiro grau são as mais simples de serem resolvidas, e a complexidade aumenta à medida que a gente vai aumentando o grau o grau da equação. Então, como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu tenho que isolar as incógnitas. Como é que eu faço isso? Eu vou deixar tudo que depende da incógnita de um lado e tudo que é número do outro, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho x mais 2 igual a 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de um lado o x e do outro lado o 4 e o 2, certo? São números. Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Quando eu quero passar, aqui eu preciso passar esse 2 para esse lado, certo? Porque ele não pode ficar do mesmo lado que a incógnita, que é x. Como é que eu faço isso? Eu vou manter o x, vou colocar igual ao 4, que já está do outro lado. Bom, e agora que eu quero passar esse 2 para o outro lado, eu troco o sinal dele, certo? Então, aqui eu tenho mais 2. Quando eu passo ele para o outro lado, ele vira menos 2. E aí eu vou ter que x, eu vou realizar essa operação, x é igual a 2. Bem simples aí resolver a equação do primeiro grau. Eu só preciso deixar a incógnita de um lado e número do outro. Vamos aqui para o segundo exemplo. Eu tenho 18x menos 43 igual a 65. Eu vou começar passando o menos 43 para o outro lado, para deixar o x sozinho. Então, vou colocar 18x igual a 65. Agora que tem que tomar cuidado. Aqui eu tenho menos 43. Quando eu passo o menos 43, ele vai com a operação inversa. Então, a operação inversa da subtração é a soma. Então, ele vai mais 43. Ele troca o sinal na passagem para o outro lado. Certo? Bom, agora eu vou continuar aqui, né? Vou colocar 18x. 18x é igual a 65 mais 43, que é igual a 108. Bom, agora por último, eu tenho esse 18 aqui, ó. Ele está do mesmo lado do x, e eu não quero isso, eu quero deixar o x sozinho. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar o x, vou colocar o 108. Bom, o 18 está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando, eu tenho que passar ele para o outro lado na operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão.
aqui ele está multiplicando x, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar 108 dividido por 18, que a resposta é, se vocês fizerem aí, vai dar igual a 6. Terceiro exemplo. Recomendo que vocês pausem o vídeo, tenta resolver aí, depois compara a sua resposta. Bom, eu tenho que deixar tudo que é x de um lado e tudo que é número do outro. O que eu vou fazer? Eu vou começar passando esse menos 16 para o lado de lá. Então, vou colocar 23x é igual a 14. Percebam que ele é menos 16, ele vai passar como mais 16. Menos 17x. Continuando. Copiar o 23x. Bom, agora eu tenho esse menos 17x aqui, ó. Percebam que eu tenho o x aqui desse lado, né? Então o x eu quero que ele esteja do outro lado. Então eu vou passar esse menos 17 como mais 17x, que ele troca o sinal, certo? E aí vai ficar igual a 14 mais 16, que é 30. Agora eu vou somar aqui, ó, 23x mais 17x. Isso aqui vai dar 40x. 40x é igual a 30. E aí eu vou repetindo o mesmo procedimento. O 40 está multiplicando. Eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 30 dividido por 40. Se eu cortar os zeros aqui, vai ficar 3/4. Simplificando, fica x igual a 3/4. Certo? Agora aqui vamos para o último exemplo e um pouquinho mais difícil. Então vamos lá, começar a desenvolver isso aqui. Vou colocar 10y. Agora, esse menos 5, ele está multiplicando tudo isso que está entre parênteses. Então, como a gente aprendeu aí na aula distributiva, na aula de produtos notáveis, a gente vai multiplicar o menos 5 por todos os elementos que estão aqui dentro. Certo? Menos 5 vezes 1 e menos 5 vezes y. E aí vai ficar menos 5 vezes 1 é igual a menos 5. E menos 5 vezes y vai ficar menos 5y. Continuando. Esse 3 está multiplicando tudo que está dentro aqui. Eu vou realizar aí a distributiva. Vai ficar 6y menos 6, que é 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 20. Agora eu quero passar tudo que é y para um lado e tudo que não é para o outro. Então, vou começar aqui. Eu vou colocar o 10y, vou manter desse lado. O 6y, eu quero passar ele para o outro lado. Ele vai virar menos 6y. E o menos 5y eu vou copiar, manter do mesmo lado. Agora, eu vou passar esse menos 5 para o outro lado. Ele vai passar como mais 5. Mais 5. E eu vou copiar o menos 6 e o menos 20. Agora, se eu fizer 10 menos 6 menos 5, 10 menos 6 menos 5 vai dar menos 1y. E aí, eu vou realizar também aqui a operação desse lado. Vai ser 5 menos 6 menos 20. E vai dar menos 21.
Bom, agora que eu tenho menos desse lado e menos do outro lado, o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicar, isso é uma estratégia aí bastante comum que vocês vão usar muito. Multiplicar os dois lados por menos 1. Por que não tem problema eu multiplicar os dois lados por menos 1? E como isso aqui é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado e também fizer do outro lado, vai manter essa igualdade. Imagina, se eu somar aqui, se eu somar o número 1 aqui, somar o número 1 daqui, a igualdade continua se mantendo. Ó, vou ver se eu vou tentar ser mais claro aqui. Ó. Eu tenho essa igualdade. 2 mais 2. Agora, se eu somar mais um de um lado, ó, eu vou colocar 2 mais 1. E não somar o mais um do outro lado. Vai ficar 2 mais 1 é igual a 2. Isso aqui é falso. Então, 2 mais 1 é diferente de 2. Agora, se eu fizer a seguinte soma, 2 mais 1 igual a 2 mais 1. Bom, isso aqui é verdadeiro, porque 3 é igual a 3. Na equação é a mesma coisa. Como eu tenho uma igualdade, se eu multiplicar por menos 1 aqui, e multiplicar por menos 1 aqui, a igualdade ela continua valendo, sendo verdadeira. Por exemplo, se eu multiplicar o 2 por menos 1, vai ficar menos 2. E multiplicar o 2 do outro lado por menos 1, vai continuar menos 2, certo? Então, se eu fizer isso, o que eu vou obter? Eu vou obter y. Não preciso colocar um y, porque implicitamente sempre eu tenho o 1 multiplicando qualquer coisa. Então, eu vou colocar só o y, para ficar mais fácil. Vai ficar y é igual a 21, certo? Então, essa é a resposta da quarta equação. Bom, vamos resolver agora alguns exercícios. Nos vestibulares, você não encontra uma simples equação no primeiro grau para responder. Você normalmente encontra uma pergunta que ela é bem literal, vamos dizer assim, e você tem que interpretar o problema e transformar o problema em uma equação do primeiro grau. E aí você usa o que você aprendeu para resolver a equação. Porque resolver a equação do primeiro grau não é algo muito difícil. Agora, aprender a interpretar um problema pode ser um pouco mais trabalhoso. E é exatamente isso que os vestibulares normalmente cobram. A interpretação do problema com a resolução. Então, primeiro vamos resolver esse exercício aqui do Enem de 2010. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros, e do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre... Aí tem os valores. Então, vamos lá. Eu tenho basicamente três incógnitas aqui. Eu tenho o primeiro salto, eu vou chamar de P. Eu tenho o segundo salto. E tenho o terceiro salto, que eu vou chamar de T. PS e T. Bom, o que ele falou aqui, ó? Esse P, S e T são três incógnitas diferentes. Então, percebam aqui o primeiro indicativo de equação, que é incógnitas. Três incógnitas. Agora, querendo atingir a meta, ó, está escrito aqui, querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova. Então, ele quer atingir a meta de 17,4. Então, basicamente, ele quer que o primeiro salto dele mais o segundo salto dele mais o terceiro salto dele de 17,4 metros.
4. Bom, aqui a gente já tem uma equação formada. Percebam que eu tenho 3 incógnitas e uma igualdade. Mas para eu conseguir resolver isso aqui, eu preciso ter só uma incógnita. Se eu tiver mais de uma incógnita, eu não consigo resolver. Não consigo deixar aí as letras para um lado e os números para o outro. Eu preciso ter só uma incógnita. Então, como que eu vou fazer isso? Ele deu uma dica aqui para a gente. Bom, aqui ó, o atleta ele percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros, certo? Então, se eu traduzir isso aqui para uma equação, eu tenho que... Opa, deixa eu apagar aqui. Apagar que eu marquei errado aqui, não era o P, era o S. Bom, do primeiro para o segundo salto, o alcance diminui em 1,2. Então, o segundo salto é igual ao primeiro salto menos 1,2 metros, certo? Interpretando aí, transformando em uma equação que é muito importante para resolver as questões vestibulares. Então, o segundo salto ele é o primeiro diminuído de 1,2. Agora, do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5. Então, o terceiro salto é igual ao segundo menos 1,5. Certo? Descobri isso aqui, essas igualdades aqui. Essa e essa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda igualdade e vou colocar aqui na igualdade de baixo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que o terceiro salto é igual... Aqui é o segundo salto. Mas eu sei que o segundo salto ele é o primeiro menos 1,2. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vou substituir o segundo pelo primeiro menos 1,2 menos 1,5. Isso aqui vai me dar que o terceiro é igual ao primeiro menos 2,7, certo? Agora, com essa equação aqui, eu vou substituir nessa equação mais geral aqui, que vai me permitir resolver. Então, eu vou começar aqui, ó. Primeiro, eu vou vou manter o primeiro salto. O S, eu vou substituir por essa equação aqui, ó. O S ele é igual ao P menos 1,2. Então, aqui tem um S, eu vou substituir por P menos 1,2. Aqui eu tenho o T. O T eu vou substituir por essa equação de baixo. É P menos 2,7. Então, o T eu vou substituir por P menos 2,7 igual a 17,4. Bom, agora eu vou começar a deixar quem é letra de um lado e quem não é do outro. Então aqui eu tenho P mais P mais P, vai dar 3, eu tenho 3 P's aqui, 3P. 3P. Agora eu vou passar quem é número para o outro lado. Eu tenho 17,4. Vou passar 1,2 para o outro lado, vai ficar mais 1,2. E vou passar o 2,7 para o outro lado
ele vai virar mais 2,7. Então, 3P vai ser 17,4 mais 1,2 mais 2,7. Isso aqui vai dar 21,3. E aí, esse 3 eu tenho multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar 21,3 dividido por 3, que é igual a 7,1. 7,1 metros. Metros aqui. Então, aí, o primeiro salto, ele tem que ser 7,1. Então, aqui, ó, o D é entre 7,1 e 8. O número está entre 7 e 8, né? Que é 7,1. Ele está nesse intervalo aqui. Então, o gabarito é a letra D. Vamos para mais uma questão. O Sr. Flávio é um apaixonado pela mobilidade e deseja pegar um transporte coletivo cuja função de custo é dada pela equação C de x igual a 6 mais 0,5x, em que x representa a distância percorrida pelo transporte em quilômetro, e C de x o valor a ser pago em reais. Este custo pode sofrer modificações caso a viagem seja alterada. Se a viagem aconteceu conforme previsto pelo aplicativo utilizado e o Sr. Flávio percorreu uma distância de 48 km, o total a ser pago para o motorista é... Bom, essa é uma questão mais simples, né? Aqui é uma função, não é exatamente uma equação de primeiro grau, mas a gente pode também entender como uma equação de primeiro grau. Então, esse aqui é um c de x, é uma variável que depende de outra. Então, esse aqui eu vou ignorar, eu vou colocar que eu tenho a incógnita c, que é igual a 6, que é o custo. O custo é igual a 6 mais 0,5x. Mais 0,5x. Bom, isso aqui é o custo. Isso aqui é o quilômetro. Certo? Se ele percorrer 48 km, então o x é quilômetro. Então, vou substituir o x por 48. Quanto vai ser o custo? Vai ser 6 mais 0,5 vezes 48, né? Que se eu falar que ele percorreu 48, vai ser exatamente isso. Eu vou fazer a continha aí, ó. 6, né? Mais 48 vezes 0,5 vai dar 24. E aí, 24 mais 6 vai dar R$30. 30. Vou colocar aqui, ó, R$30. Que é a alternativa C. Bom, essa foi a aula de hoje. Resolvam aí a lista de exercícios que eu vou deixar para vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Não esqueçam que resolver a lista é mais importante que ver a aula, certo? Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo. Obrigado.